Meus queridos e prezados irmãos da TV Caminho Livre, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Amém. Eu estou gravando esse vídeo no dia 9 de outubro de 2024. Ontem eu assisti ao último documentário produzido pela Brasil Paralelo, intitulado From the River to the Sea, do rio ao mar, em alusão a um plano elaborado pelos terroristas financiados pelo Irã, Hamas, Hezbollah, palestinos de um modo geral, contra Israel. Um plano para a destruição, eliminação de Israel. Eles gritam isso como palavra de ordem, from the river to the sea. E aí a gente acompanhando os noticiários, os últimos noticiários, os informes ao redor do mundo, a gente vê pessoas na Europa que não têm absolutamente nada a ver com essa história entre Israel e Palestina. Gente na América também que não tem absolutamente nada a ver com essa história, que não conhece a história, os fundamentos desta guerra, desta tensão milenar que há entre Israel e seus principais inimigos, o Irã, os antigos persas, muçulmanos, países muçulmanos, que cercam Israel ali e que também têm a intenção de eliminar Israel. E se utilizam de tentáculos os mais diversos. Hamas, Hezbollah, os Houthis no Iêmen e outros grupos mais, né? O ISIS, Estado Islâmico, Al-Qaeda, enfim. É uma coisa absurda. O documentário é excelente. O documentário mostra algumas cenas aterrorizantes do que aconteceu em 7 de outubro de 2023, quando o Hamas atravessou ali a cerca, a fronteira ali que dá acesso a Israel, e perpetrou atrocidades, as mais terríveis e espantosas, contra gente inocente, contra bebês, contra animais, contra pessoas de idade, jovens, mulheres, crianças. Impressionante, o documentário é impressionante. Eu gostaria de recomendar a todo irmão que está me assistindo agora, que se diz cristão, a assistir esse documentário. Eu aproveito essa oportunidade de, em mais este vídeo, dizer uma coisa. E eu quero ler alguns textos bíblicos para fundamentar isso que eu vou dizer agora. O cristianismo institucionalizado, tradicionalmente, atribui ao papado, à Igreja Católica, um papel de protagonismo no que diz respeito à perseguição que acontecerá agora nos últimos dias. Essa interpretação não é um privilégio, entre aspas, né? Não é uma coisa sustentada apenas pela Igreja Adventista. Deixa eu chegar um pouco mais próximo aqui. Não é uma interpretação sustentada apenas pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. Infelizmente, essa interpretação que projeta sobre o papado, a Igreja Católica como um todo, um papel de protagonismo na perseguição cristã dos últimos dias, ela é uma interpretação, é uma projeção sustentada pelas principais igrejas cristãs, evangélicas e protestantes do mundo, aí incluídos os batistas, os presbiterianos, os metodistas, os pentecostais, os neopentecostais. Ninguém nunca prestou atenção, ninguém nunca, eu estou dizendo ninguém, em termos denominacionais, porque é óbvio que já há alguns anos, alguns estudiosos, alguns teólogos, muitos deles autodidatas, já estão abandonando esta ideia de que a besta surgirá do papado. Já estão abandonando essa ideia. Por que eles estão abandonando essa ideia?
por conta da observação atenta aos fatos que acontecem ao redor do mundo no que diz respeito à perseguição cristã. Não é a Igreja Católica que está perseguindo os cristãos, protestantes e evangélicos. Vide a África. A Igreja Católica está sendo muitíssimo perseguida, especialmente na África. Também a Igreja Católica. Não são só os cristãos evangélicos e protestantes que estão sendo perseguidos. E perseguidos por quem? Se a Igreja Católica está sendo perseguida, como é que a Igreja Católica vai agora, através do seu Papa, que muitos interpretam ser a besta, né, o Papa que vai deflagrar esta suposta perseguição aos cristãos, como é que a Igreja que está sendo perseguida poderá perseguir a si mesma? Como igreja cristã que ela é, embora sustente doutrinas antibíblicas, errôneas. Isso a gente sabe. Mas em toda denominação há pontos doutrinários conflitantes com a palavra de Deus, em todas. Não há nenhuma denominação sequer que não tenha no seu arcabouço doutrinário uma doutrina antibíblica, errônea, herética. Não há nenhuma denominação cristã que não tenha isso doutrinários. Portanto, esse negócio que nós costumávamos ouvir dentro da Igreja Adventista, eu digo, nós que já saímos, graças a Deus, do Adventismo, nós, graças a Deus, que já nos livramos da escravidão adventista, costumávamos ouvir, a Igreja Adventista é a igreja da verdade, é a única que aceita o que está escrito. Assim diz o Senhor, é uma igreja fundamentada, com seu arcabouço dogmático, doutrinário, fundamentado na palavra de Deus. Isto é mentira. Isto é uma mentira deslavada. Nós costumamos ouvir isso durante o tempo em que lá estivemos, e quem ainda está dentro da igreja ouve isso, sempre. Eu quero ler alguns textos e quero fazer algumas reflexões com vocês sobre um assunto que eu já tratei de modo esparso. Abram comigo. Primeiro de tudo, eu quero que vocês abram em Mateus. Vamos ler vários textos agora. Se você não está com a sua Bíblia aí, pausa o vídeo. Pausa, dê um tempinho no vídeo. Pegue a sua Bíblia e vamos estudá-la. Vamos estudar alguns textos da Bíblia. Nós fazemos isso aqui de modo antigo, né? Eu não tenho nenhuma ferramenta tecnológica que possibilite eu colocar aqui os textos na tela. Então, pegue a sua Bíblia, irmão. Vamos ler a Bíblia. Vamos manusear a Bíblia. Né? Deixa a palavra, sinta a palavra, né? Em suas mãos. Eu começo lendo Mateus capítulo 10, só o verso 16 como introdução. Eis que eu os envio como ovelhas para o meio de lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. A quem se aplicava isso aqui? Aos primeiros discípulos, aos primeiros seguidores de Jesus. Lembram-se de quando Jesus enviou aquele grupo dos 70 para evangelizar Israel? Então, este texto ele tem uma aplicação primária aos discípulos de Jesus, na sua própria época. Mas é óbvio que nós podemos extrair lições através dessas advertências e repreensões aqui contidas para os nossos dias. Veja, eis que eu os envio como ovelhas para o meio de lobos. O mundo está em trevas. Aí vem Jesus e diz, olha, vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Vocês são as ovelhas, as minhas ovelhas, que eu envio para o meio dos lobos. Parece até que... Eu até comentei isso aqui com o Rodrigo Custódio. Parece uma coisa meio estranha, né? Jesus pegar as suas ovelhas e enviá-la para o meio dos lobos. Por que Jesus fez isso? Porque lá no meio dos lobos tem gente dele. Simples assim. Tem muita gente eleita no meio dos lobos. E nós, eu e você, não saberíamos identificá-los.
Nós não sabemos quem são eles, os eleitos de Deus, os escolhidos de Deus. Não sabemos onde eles moram, não sabemos o que eles fazem. Então, por isso, nós recebemos a ordem imperiosa de pregarmos o Evangelho em todo o mundo, todas as nações, tribos, línguas e povos. É por isso que nós devemos pregar o Evangelho em todo o mundo, porque nós não sabemos quem são os eleitos, os escolhidos de Deus, que estão no meio dos lobos. Não percam isso de vista. Abram agora em João capítulo 15. João capítulo 15. Vamos ler aqui os versos 18 e 19. E agora aqui em Goiânia choveu essa madrugada aqui um pouquinho. Tem um ventinho soprando aqui muito gostoso. Por isso que eu estou gravando aqui fora, porque ainda está muito calor. Verso 18 de João 15. Se o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar vocês, odiou a mim. O mundo nos odeia? O mundo nos odeia. O mundo nos odeia. Verso 19. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas vocês não são do mundo, pelo contrário. Eu dele os escolhi. E por isso o mundo odeia vocês. Vejam como a soberania de Deus é expressa aqui nesses textos. O mundo odeia vocês porque eu escolhi vocês do mundo. Eu separei vocês do mundo. Para mim, eu escolhi, eu elegi vocês. Eu predestinei vocês para mim. E foi do mundo que eu tirei vocês. Por isso que agora o mundo odeia vocês, por minha causa. É por minha causa que o mundo odeia vocês. Nem é tanto por vossa causa, mas é por minha causa. O que isso nos diz, gente? Isso nos diz, essa mensagem de Jesus aqui em João 15, nos diz que o que está por trás, o grande fator determinante do que está por trás nesta guerra, por exemplo, sobre a qual a gente está falando e comentando nesses últimos tempos, Israel e seus inimigos, especialmente a Palestina, o Irã, né? Os antigos persas. O que está por trás? É só a posse de uma terra? From the river to the sea? From north to south? Do rio ao mar, do norte ao sul? É só a posse da terra? É simplesmente isso, a posse de uma terra? O que está por trás desse grande conflito, dessa grande tensão de âmbito mundial entre duas religiões, as maiores, não é a posse de uma terra apenas. Não é o estabelecimento de uma religião que deverá predominar sobre a outra ou eliminá-la por completo. Não é só isso. O que está por trás disso é um grande conflito entre Deus e Satanás. Esses dois textos aqui de João, capítulo 15, versos 18 e 19, deixam isso muito claro. Jesus diz, é por minha causa que vão odiar vocês. Aí alguém pode perguntar, mas você está falando de Israel como povo de Deus? Veja, Israel foi o povo escolhido de Deus, como nação, para representá-lo, falhou nessa missão. Mas como nós já pregamos aqui muitas vezes, em muitas ocasiões, aqui na TV Caminho Livre, dentre os eleitos de Israel, como nação, existem eleitos de Deus. Paulo, no capítulo 11 de Romanos, nos fala sobre isso, que Deus irá, no fim dos tempos agora, chamar muitos eleitos de Israel, para salvá-los. Por isso que Paulo vai dizer em Romanos 9 que as promessas de Deus quanto a Israel não falharam. Israel hoje, a religião judaica, ela ainda é uma religião que não vê com bons olhos o cristianismo, mas também é uma religião que permite a existência do cristianismo, que sabe conviver com o cristianismo, inclusive ali, em Jerusalém. Então veja, o que está por trás dessa tensão mundial, envolvendo hoje muçulmanos,
e o mundo ocidental, e especialmente nós cristãos, é um grande conflito, é uma grande guerra entre Deus e o diabo. E não adianta vir aqui, supostos sabichões, e dizer, contrariamente à Bíblia, que esta guerra é uma invenção. Eu tenho ouvido muita gente colocar em xeque o que está revelado em Apocalipse 12. E houve guerra. Houve guerra. Apocalipse 12 deixa claro. É uma guerra que foi travada primeiramente pelo arcanjo Miguel, que não é Jesus Cristo, e seus anjos contra Satanás e seus anjos. Então, há uma guerra, há um conflito em curso. Há um conflito em curso. E agora, nós podemos testemunhar isso. Nós podemos testemunhar isso. Outro texto que eu quero ler com vocês. Logo aí em São João, capítulo 16, versos 1 e 2. Falo essas coisas para que vocês não se escandalizem. Eles expulsarão vocês das sinagogas, e até chegará a hora em que todo aquele que os matar pensará que com isso estará prestando culto a Deus. Isso farão porque não conhecem o Pai, nem a mim. Verso 4. Mas estou falando essas coisas para que quando chegar a hora vocês se lembrem do que eu já tinha dito isto para vocês. Veja como isso aqui é tremendo. Chegará a hora em que todo aquele que os matar pensará com isso estar prestando culto a Deus. Não é exatamente isso que faz o Islã contra nós? Contra o povo judeu também? Não é exatamente isso? O Islã, representado pelos seus seguidores de Maomé, o profeta, eles matam cristãos pensando que com isso estão prestando culto a Alá. Não é a Igreja Católica que está fazendo isso. A Igreja Católica fez isso no passado? Fez. Fez isso no passado. Matou muitos cristãos verdadeiros. O Papa João Paulo II, ele levantou essa bandeira e pediu perdão em nome da Igreja Católica, que ele liderava então. E, na minha modesta opinião, um dos melhores papas que a Igreja Católica já teve. Foi um papa que brecou, juntamente com Ronald Reagan, ex-presidente dos Estados Unidos, a predominância do comunismo no mundo. O Papa João Paulo II, juntamente com Ronald Reagan, eles conseguiram frear o avanço do comunismo no mundo. Só que hoje, especialmente na América Latina e aqui na América do Sul, o comunismo tem engraçado, né? Ele tem retomado a sua perseguição contra os valores judaico-cristãos, sob os quais nós, cristãos, formamos o nosso caráter, formamos a nossa sociedade. O comunismo também é nosso inimigo. O socialismo também é nosso inimigo. Não dê atenção a partidos comunistas, a partidos socialistas. Todos eles são inimigos do cristianismo. São inimigos da igreja. Todos eles. Todos eles. Então vem a hora em que aquele que vos matar, disse Jesus, estará pensando com isso que estará prestando culto a Deus. Não é a Igreja Católica que está fazendo isso hoje. Quem me vê falando assim pensa que eu estou saindo em defesa do catolicismo. Não estou fazendo isso não. Não estou fazendo isso não. Agora, eu tenho que falar a verdade. Eu sou um profissional da comunicação. Há 40 anos, eu sei o que significa imprensa. Eu sei o que passa nos bastidores da mídia, da imprensa, do rádio, da televisão. Foi onde eu militei. Não militei em jornal, mas militei no rádio e na televisão. Durante quase 4 décadas. Então eu sei o que se passa lá. Eu estou acompanhando as notícias ao redor do mundo.
E ontem, depois de assistir o documentário produzido pela Brasil Paralelo, que eu mais uma vez recomendo a você, eu pensei que nada mais me surpreenderia, nada mais me aterrorizaria, mas eu fiquei aterrorizado com as imagens chocantes que eu vi. E mais aterrorizado ainda eu fiquei vendo pessoas do mundo ocidental, pessoas aqui das Américas, defendendo Hamas, defendendo terrorismo, só porque é contra Israel. É uma coisa que virou moda, uma coisa que agrada a elite mundial, se voltar contra Israel. O próprio presidente, mãe, atende lá. O próprio presidente, aliás, o secretário-geral da ONU, o Antônio Guterres, o português Antônio Guterres, ele é declaradamente anti-Israel. Ele é anti-Israel. Ele é antissemita. E vocês sabem o que o antissemitismo fez com judeus, 6 milhões de judeus, e 50 e outros 40 e tantos milhões de pessoas que participaram da Segunda Grande Guerra Mundial. Vocês sabem disso. Vocês sabem disso. A ONU hoje é uma organização contrária aos princípios e valores que nortearam a construção e a existência do mundo ocidental como nós o conhecemos. A ONU é anti-Ocidente, declaradamente, é anti-Ocidente. Meus queridos irmãos, eu quero ler outros textos para encerrar esse vídeo, não vou muito longe. Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3. Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto à mulher que está para dar à luz, e de modo nenhum escaparão. Paz e segurança é a senha da ONU no mundo. Paz e segurança. A ONU busca paz e segurança. A ONU busca a construção da harmonia entre os povos. Como é que a ONU busca a construção da paz, da segurança e harmonia entre os povos, quando ela, declaradamente, ela pende para um lado? Quando ela declaradamente tem um lado, e não é o lado do bem, é justamente o lado do mal. É justamente o lado do mal. O que está acontecendo no mundo ocidental é algo que não pode passar despercebido por todos nós que somos cristãos, ainda que vivamos aqui nas Américas. Disse um líder muçulmano: nós venceremos o Ocidente por meio da barriga de nossas mulheres. Preste atenção nesse detalhe. Nós venceremos o Ocidente pela barriga das nossas mulheres. O que significa isso? Enquanto a média de filhos de um casal muçulmano, isso na Europa e na América, e nas Américas, enquanto a média de filhos é de 8 filhos por casal, a média em casais ocidentais não chega a 1, é 0,8, 0, alguma coisa, próxima de 8. Então, o mundo, daqui uns 30, 40 anos, será, quer você queira, quer não, majoritariamente muçulmano. E o Islã se utilizará dessa coisa que está muito em voga hoje, né? A tal democracia, que não existe mais aqui no Brasil, se utilizará da democracia para impor o que sobre nós, seres humanos, especialmente nós cristãos? Para impor a Sharia, a lei muçulmana. Vocês acham que eu estou exagerando, que eu sou um fanático?
eu sou um radical, um fundamentalista. Os ateus me consideram assim. Fundamentalista. Os católicos me chamam de biblicista. Porque eu fundamento as minhas análises, a minha visão de mundo aqui, ó, pela palavra. Então, para os católicos, eu sou biblicista. Não, você não pode ser biblicista. A igreja, ela tem mais autoridade do que a Bíblia. A igreja católica vai dizer isso. A igreja católica, com todo o seu poder, está sendo perseguida. Os cristãos estão sendo perseguidos. Na janela 1040, predominantemente muçulmana, é uma região do mundo dominada pela religião islâmica. Nessa janela, os cristãos têm que pregar o evangelho de modo o quê? Um pano de saco, disfarçados, porque senão eles são mortos. O interessante é que quando Paulo, em Romanos capítulo 8, vamos ler, Romanos capítulo 8, quando ele diz aqui, ó, quando ele faz uma série de perguntas, quem nos separa, verso 35 em diante, quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Interessante isso. Quando ele cita a espada aqui, espada que era um instrumento de guerra, que para muitos é obsoleto, um instrumento obsoleto, ultrapassado, né? Mas a espada é o símbolo, é um dos símbolos do Islã. Vide a bandeira da Arábia Saudita. A espada é um dos símbolos do Islã. E são com espadas que o Islã faz isso aqui, ó. Apocalipse 20, verso 4. Apocalipse 20, verso 4. Vi tronos e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade para julgar. Vi ainda as almas dos que foram decapitados por terem dado testemunho de Jesus e proclamado a palavra de Deus. Estes são os que não adoraram a besta nem a sua imagem e não receberam a sua marca na testa e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Vi ainda as almas dos que foram beheaded, é o termo em inglês para decapitados. Quem é que mata os cristãos hoje de forma assim? Quem? É a Igreja Católica? A própria Igreja Católica, representada pelos seus membros, ela tem sido vítima disso. Quem é que mata cristãos de forma como está profetizado aqui no Apocalipse capítulo 20? Senão o Islã. Senão o Islã. Veja, presta atenção. Vocês estão percebendo uma tensão nos principais países da Europa, como Alemanha, França, Inglaterra, Bélgica, Madrid, na Espanha, entre muçulmanos e o mundo ocidental, especialmente os cristãos. Vocês estão vendo movimentos de grupos muçulmanos tentando impor à força, tentando impor sobre o mundo ocidental a Sharia, a lei islâmica. Eles ainda são minoria, hoje são, mas em breve serão maioria. E não haverá como você evitar isso, porque eles, como nós dissemos agora mesmo, eles geram em média 8 filhos por casal. Isso está acontecendo no mundo inteiro, em toda a comunidade muçulmana, e vou dizer mais, não existe muçulmano pacífico, isto é lenda. Os muçulmanos pacíficos hoje que existem no mundo, pasmem os senhores, sabe qual é o país que eles defendem? Israel. Vocês sabiam que nas forças de segurança, nas forças de defesa de Israel, existem israelitas muçulmanos?
Vocês sabiam disso? Eu tenho certeza que muita gente não sabia disso. Nas forças de defesa de Israel, que atualmente está lutando contra Hamas e Hezbollah no sul do Líbano, e especialmente contra o Irã também, existem israelitas muçulmanos. Esses são pacifistas, porque estão defendendo Israel, são israelitas, e conhecem Israel, sabe o que Israel defende, sabe o que é Israel. É uma democracia, a única democracia do Oriente Médio, e que é alvo da ira, do ódio de todos os países muçulmanos, ou de quase todos, que cercam Israel ali. Mas Deus é tão bondoso e misericordioso, né? E misterioso, que Israel conseguiu ainda obter o auxílio luxuoso de alguns países muçulmanos. Jordânia, Arábia Saudita. Hoje, o Egito, pelo menos hoje, até agora, né? Estou gravando esse vídeo em 2024. O Egito, ele se mantém numa posição de não beligerância contra Israel. Então, fora esses países citados aqui, fora esses, o resto quer a destruição total, a eliminação total de Israel. A eliminação total de Israel. Então veja, gente, a gente tem que parar com essa história de ficar brigando entre nós. A gente tem que começar a enxergar as coisas do ponto de vista macro, global. Diferenças doutrinárias existirão sempre, mas Deus conhece os que lhe pertencem, vai dizer Paulo em 2 Timóteo 2,19. Deus conhece os que lhe pertencem. Por quê? Deus conhece os seus eleitos. Deus os pré-conheceu na eternidade ainda, antes de criar todas as coisas. É por isso que Ele nos envia para um mundo de lobos. Mas no meio dos lobos tem os eleitos de Deus, tem os escolhidos. E é a esses que Jesus vem buscar. Então se preparem para a guerra que está por vir. Uma guerra que está por vir. E o nosso grande inimigo não sairá do próprio cristianismo. Nosso grande inimigo é o Islã. Nosso grande inimigo, por mais que a gente fale contra ele, o comunismo, o socialismo, né, ateísmo, nosso grande inimigo é o Islã. É com o Islã que a gente tem que se preocupar. Porque é o Islã que quer a nossa eliminação total da face da terra. É o Islã. Eu vou ficando por aqui, espero que eu tenha conseguido passar uma mensagem grave e séria para você, pelo menos refletir. Assista o documentário From the River to the Sea, produzido brilhantemente pela Brasil Paralelo. Excelente comentário, mas ao mesmo tempo chocante. Chocante. Você vai ver cenas chocantes nesse documentário. Você vai ver também depoimentos de antigos líderes de movimentos palestinos contra Israel, que hoje são amigos de Israel. São pessoas que estão dentro da comunidade israelita e que sabem o que significa Israel. Analise isso, pense nisso, ore a Deus, peça a Deus força, sabedoria, para que você possa conduzir a sua vida e se prepare para o que virá. Quando vos disserem a paz e segurança, lhe sobrevirá então repentina destruição. Essa é a senha. Esta será a senha para que nós nos preparemos para a volta de Jesus. Falar em volta de Jesus, tem um homem aí, não sei se ele se autodenomina pastor, dizendo que Jesus já voltou. Dizendo que Jesus já voltou. Não acreditem nesses falsos profetas.
Quando Jesus voltar, todo olho verá. E ninguém poderá dizer, olha, Jesus está ali na casa, Jesus está em tal lugar, Jesus está ali, Jesus está acolá. Não, ele vem agora e permanecerá nos ares. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e nós, os que estivermos vivos por ocasião da sua volta, seremos transformados e juntamente com os mortos ressuscitados, iremos ao encontro de Jesus nos ares para viver 1000 anos no céu. Seremos arrebatados por ocasião da volta de Jesus. Vamos encontrá-lo nos ares para vivermos com Jesus 1000 anos no céu, porque a nossa pátria está nos céus. Nossa pátria está no céu, diz Paulo aos Filipenses capítulo 3, verso 20. A nossa pátria está no céu. O reino de Deus para nós começará, já começou espiritualmente falando, mas se concretizará primeiro e primordialmente no céu, para que depois seja estabelecido de forma definitiva aqui na terra. É o que nos diz a mensagem inquestionável e insofismável do Apocalipse. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te prepare, que Deus unja você com força, sabedoria e inteligência para enfrentar os últimos acontecimentos. Em nome do Senhor Jesus. Amém.